Muito bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Ronaldo. Quero dar um grande abraço para a minha equipe aí da Paulista do Vale. Mas também quero dar um grande abraço para a PO, trabalhei ali, para a APS, para a AP, para a PL. Só não trabalhei na APC e nas outras duas mais novas. Mas Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Ronaldo, por nos convidar aqui. Meu xará querido, líder de jovens. Ele convidou 2 velhinhos para pregarem aqui durante essa semana. Eu que sou mais novo e amanhã o pastor Acílio, que é bem mais velho do que eu. E vocês vão ter oportunidade de ouvi-lo e cantar com ele, que ele vai trazer a sua sanfona, também chamada acordeon. Mas eu queria lembrar uma história para vocês aqui, ou contar uma história. O sonho daquele menino estava se realizando. Ele tinha sido desbravador com 15 anos, seguiu a carreira de desbravadores, ouviu o convite de um pastor, aceitou esse convite, estudou teologia, que era uma parte do sonho, se casou com uma linda mulher, teve um filho, e naquela noite eles estavam realizando o maior sonho da família. Eles queriam ser missionários e finalmente estavam chegando na África. Quando chegaram, ficaram um pouco assustados, porque perceberam que havia uma guerra em andamento. Uma guerra civil, os próprios irmãos se matando pelo poder de dirigir a nação. Uma nação muito rica, muito petróleo, muito diamante. E chegaram nesse clima, mas foram para o colégio onde iam trabalhar. E na primeira noite, depois de jantarem na casa do médico, que já estava lá há 3 anos, e da enfermeira que estava lá há 1 ano, o médico espanhol, a enfermeira argentina, eles foram para sua casinha dormir. O fuso horário era de 4 horas a mais. Então, já à meia-noite, já estava lá às 4 da manhã. E eles estavam com muito sono, mas o seu filhinho de 1 ano e 3 meses não dormia de jeito nenhum. Bom, finalmente dormiram e na hora local, mais ou menos pela meia-noite, acordaram com um barulho lá fora. Tipo de um rojão, ou vários rojões. Eles estavam muito cansados, voltaram a dormir, de repente, bateram a porta. E quem será essa hora? Aqui no colégio que fica a tantos quilômetros fora da cidade. Bem, ele se levantou, olhou pela janela e viu uma movimentação tremenda. No hospital que ficava na frente da sua casa, havia um veículo pegando fogo. O que está acontecendo? Quando ele abriu a porta, 3 soldados, ele não sabia, mas eram 3 guerrilheiros, eram aqueles que lutavam contra o governo, queriam derrubar o governo. Entraram na sua casa, anunciaram um sequestro, ele correu, pegou sua esposa, que ainda estava de camisola, colocou uma saia nela, pegou um pacote de fraldas descartáveis, pegou um cobertorzinho fino desses tomara que amanheça, pegou a sua Bíblia, segurou-a firmemente, amarrou o garoto na esposa e saíram. Encontraram o médico, a esposa, o bebezinho de 3 meses, espanhóis, encontraram uma porção de guerrilheiros lá fora e os levaram para um sequestro que durou 101 dias. A primeira parte do sequestro foi caminhar pelas matas de Angola. Andavam à noite, andavam durante o dia, dormiam no dia, dormiam à noite, caminhavam até que o governo os achou. E foi uma guerra tremenda, tiros para todos os lados. Mas a guerrilha continuou, o governo percebeu, o exército percebeu, que se fizesse alguma coisa, mataria aqueles reféns de guerra sequestrados pelo movimento de guerrilha. Seguiram em frente, mais de 37 dias caminhando, depois de 2 meses, quase 2 meses, num campo de prisioneiros. E teve uma coisa que ajudou essa família, a Bíblia. 4 coisas, lembram-se que ele pegou na sua casa?
pacote de fraldas descartáveis, foi usado como absorvente feminino para as 3 mulheres que estavam ali. Nós só conseguimos ficar com 4 fraldinhas para o garoto de 1 ano e 3 meses. A minha esposa tinha uma saia e tinha uma bota que a feriu na perna, tem uma marca até hoje. Mas uma coisa sustentou essa família e o grupo todo: a Bíblia. Esse livro foi incrível. E sabe aquela Bíblia que você anota tudo? Eu tinha feito o curso teológico com essa Bíblia. Estava tudo anotado. E comecei a ler a Bíblia, especialmente o livro de Salmos. Ali quando Davi estava perseguido, correndo para lá e para cá, se escondendo, e nós nos colocamos nessa situação. Mas o próprio livro de Salmos diz que o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso refúgio. E nós conseguimos na Bíblia Sagrada, uma das 4 coisas que Deus permitiu que tirássemos da nossa casa, antes dela ser totalmente saqueada, roubaram tudo. Este livro foi maravilhoso. Mas nós estamos falando sobre um chamado de coragem, né? Eu recebi um chamado e realizei um sonho que queria muito. Mas aparentemente esse sonho foi cortado, porque eu não consegui ser missionário ali. Fomos só presos e voltamos depois para o Brasil. Mas foi um chamado. E Deus chama as pessoas e as sustenta com a sua palavra. Ontem nós ouvimos um pouco sobre covardia. E hoje eu queria falar um pouco sobre a palavra, a Bíblia. Ninguém consegue se firmar num chamado sem a palavra de Deus. Ela é fundamental. E hoje estamos vivendo num mundo em que a palavra de Deus não é mais a verdade. Há 3 épocas bem interessantes. Eu aprendi isso do meu amigo pastor Júnior, pastor da igreja de Guarulhos. Lá na Idade Média, a igreja é que mandava. E aí perguntavam: o que é a verdade? Eles diziam: a verdade é o que a igreja fala. Não se falava em Bíblia, a Bíblia é a verdade. Não, a igreja é que fala. Então a igreja começou a colocar uma porção de coisas. Você tem uma água que é abençoada, que você tem que passar no corpo. Você tem que adorar algumas imagens. Você pode comprar o perdão dos seus pecados. Se você é muito pecador, compra lá um diploma que lhe dá direito ao perdão daquele pecado, porque os apóstolos foram tão bons, fizeram tantas coisas boas que sobrou bondade, e eles estão vendendo a bondade dos apóstolos. A igreja que mandava, instituiu uma porção de coisas, até vendia essas apólices de perdão para pecados que iam ser cometidos. Era um absurdo, a igreja mandava. Então perguntavam: isso daqui é Deus? Quem disse? A igreja. Está tudo certo. Então essa foi uma fase. Aí veio uma outra fase no mundo, em que tinha que se provar todas as coisas. O que é a verdade? A verdade tem que ser provada. A nossa igreja surgiu mais ou menos nessa época. E você sabe que os sermões naquela época tinham 2 horas. 100 e poucos textos bíblicos eram lidos. Um estudo bíblico, um bom estudo bíblico, tinha que ter pelo menos uns 50, 60 textos bíblicos. Hoje uns 12 mais ou menos já resolve. Mas tudo tinha que ser provado. Época do iluminismo, racionalismo. E agora veio a nossa época. A nossa época é uma época bem interessante, porque não tem mais verdade. E a turma chama isso de pós-verdade. Não tem mais verdade. Então namoro é do jeito que você quiser. Mora junto, faz o que você quiser. Não precisa ter recato, não precisa ter decência, faz o que você quiser. Sexo ou gênero, como querem chamar, você decide. Se você é João e quer ser chamado de Maria na escola, você tem direito, é a sua verdade. Ela é que vale a sua verdade. Vale o fato de você ser feliz ou não. Se isso me faz feliz, eu faço. Bom, se eu quero me separar da esposa, do marido, deixar meus filhos, ter outra enquanto eu tenho aquela, não importa, é a sua verdade. É a época da pós-verdade, nós estamos vendo essa época. Então ninguém mais pensa na verdade. É uma época depois da verdade, a verdade já ficou para trás. E a verdade é a palavra de Deus. Ninguém segue um chamado sem basear-se na palavra de Deus, um chamado de Deus. Se é Ele quem dirige,
A palavra é o centro. A palavra que ajudou-me como missionário lá em Angola é a palavra que tem que sustentar a vida da gente. E ela é importante. Todas as nossas decisões têm que ser baseadas na palavra, não no que dizem e não no que me faz feliz. Ah, tudo bem, você quer se separar? Se vai fazer você feliz, separe-se. Não, se você quiser deixar o lar, não há problema. É você quem dirige a verdade. A verdade sai de Deus e entra em você, em mim, e nós é que estabelecemos tudo. Não caia nessa trampa, não caia nessa artimanha, não caia nessa armadilha. A palavra de Deus ainda é a fonte de toda inspiração e de toda coragem, amém? É aquilo que deve movimentar você. O seu namoro tem que ser cristão. A palavra diz, nada de cama antes do casamento. É isso, ponto final. A verdade ainda é essa. Não há uma pós-verdade da palavra de Deus. Ela é eterna, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. É a palavra de Deus. Você vai escolher uma profissão, que essa profissão honre a Deus, segundo a sua palavra. Você vai escolher seus amigos, que eles honrem a Deus, segundo a sua palavra. Você vai começar um namoro, honre a Deus. Limites para um namoro cristão saudável. A palavra de Deus diz isso. E eu quero convidar você nessa manhã a colocar a palavra no seu coração. E que ela seja a fonte. Não se envergonhe da verdade. Ela é eterna, ela ainda existe. Ande com a Bíblia no seu celular, a sua Bíblia física, em papel, não importa. Leia no metrô, leia no ônibus, leia na escola. Seja conhecido como o menino, a menina, o jovem, a jovem da Bíblia, da verdade. Não da pós-verdade, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. A palavra tem esse poder. Eu termino contando já o finalzinho da nossa experiência como sequestrados. Nós já estávamos no campo de prisioneiros. E tínhamos uma cabaninha de palha. Vivíamos ali, 2 por 2, uma caminha de madeira. E como eu tinha sido desbravador, eu aprendi a fazer móveis de acampamento e enchi o meu pedacinho de móveis de acampamento. Tinha cadeira reclinável, tinha mesinha para colocar alimentação, tinha fogo estrela de preguiçoso, a gente é que cozinhava, a gente que fazia o forno. Nosso acampamento era muito chique. Era areia do deserto Kalahari, não tinha árvores, só areia, algumas árvores secas, não tinha folhas, não havia folhas. E nós estávamos ali. Uma sexta-feira à tarde, a gente estava ali na cabana, esperando o pôr do sol, e de repente ouvimos um assobio de uma música de sábado, Horas Felizes. Você conhece essa música? Eu falei, ué, alguém está assobiando aí, será que é alguém do nosso grupo? Porque tinha lá o médico, tinha a enfermeira, estávamos todos juntos, no mesmo campo de prisioneiros. E eu saí para ver, era um guerrilheiro. E ele estava cortando madeira bem na frente da nossa casa. Aí eu me aproximei dele e disse, boa tarde, tudo bem? Mozekele, e aí, o Alale, Dalene. E ele disse, tudo bem. Eu falei, você está assobiando o quê? Estou assobiando uma música. Eu falei, é uma música sobre sábado? Ele falou, é uma música sobre sábado. Eu falei, mas eu guardo o sábado. Ele falou, eu sei, eu também. Eu falei, você, eu sou adventista, eu fui preso pela guerrilha, eu era do exército do governo nacional, eles me prenderam e eu estou aqui como escravo deles. E eu estou orando porque minha esposa está vindo pelo mesmo caminho que vocês vieram. Foram 37 dias a pé, 5 dias de caminhão para chegar ali onde a gente estava. E ela está vindo, eu não sei quando ela vai chegar. Eu falei assim, puxa, mas que bom encontrar você. Vamos fazer uma oração lá em casa para receber o sábado? Aí entramos. E esse foi o meu erro, que o capitão estava vendo tudo ali. E eu não podia ter entrado com ele na minha casinha. Oramos e ele disse assim, ele viu a Bíblia e falou assim, pastor, o senhor tem uma Bíblia, posso pegar nela? Pode? Eu queria muito ler a Bíblia. E lemos ali um texto com ele. E depois ele desapareceu. Isso foi mais ou menos uns 20, 25 dias antes de sermos libertados. Aí eles vinham dizendo assim, hoje vai ser libertado. A gente arrumava tudo, não era. Aí finalmente chegou o dia.
A gente ia ter um caminhão, ia viajar mais 2 dias, depois ia ser liberto, outro dia eu conto a história. Mas eu decidi fazer uma coisa, eu sabia que eu ia ser liberto, juntamente com a minha esposa, meu filho e os outros. Eu disse, eu vou dar minha Bíblia para o Elias. Ele gostou tanto de olhar na Bíblia, ele pegava a Bíblia, abraçava a Bíblia. Falei, ele vai precisar da Bíblia mais do que eu. E assim como ela foi útil para mim aqui, vai ser útil para ele lá também. E coloquei a Bíblia aqui atrás da minha calça, que estava bem, eu estava bem magrinho, eu estava pesando 71 quilos. Saudades daquele tempo. Coloquei aqui atrás, amarrei e fui para lá. Tentando levar alguns sacos que a gente tinha, algumas latinhas, que era a nossa cozinha. Não sabíamos mesmo se íamos ser libertados, mas imaginei assim. E ali perto dos caminhões, alguém segurou uma das latinhas, eu disse, opa, essa é minha. Ele disse assim, não, eu sou Elias. Ô Elias, se eu vim dar um abraço no Senhor, não sei quando eu vou vê-lo, mas eu vim dar um abraço, pastor, e quero dizer o seguinte, que eu gostei muito de ter orado com o Senhor me animou, e a palavra de Deus que vocês me leram, leram para mim, ficou no meu coração. Eu disse, Elias, eu trouxe uma Bíblia, eu achava que ia encontrar você. E eu vou te dar a minha Bíblia. E quando ele pegou aquela Bíblia, ele abraçou e começou a chorar. Foi um momento muito lindo. Eu nunca vi alguém assim tão interessado em ter a palavra de Deus. Nós oramos e eu nunca mais vi o Elias. Mas o Elias, antes de ir embora, disse assim, pastor, nós talvez não vamos nos rever mais. Mas eu vou estar no céu. E eu vou pedir para o senhor estar no céu também. Que eu quero contar a história desta Bíblia para o senhor. A palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, essa palavra de Deus sustentou a vida do Elias. E ele foi um herói de coragem. Eu não sei se ele morreu. Eles matavam muita gente. Não sei se ele encontrou a família dele. Eu sei de uma coisa. Se ele viveu, enquanto viveu, a palavra de Deus o sustentou, amém? Meu convite para você nessa manhã se divide em 2 partes. Primeiro, faça da palavra de Deus a razão da sua vida. Ela é a verdade. Segundo apelo que eu quero fazer para você. Eu olho aqui, eu vejo o rosto de alguns aqui. Não dá para ver de todos, que é muito distante. Mas eu imagino que aqui estão missionários, missionárias, líderes futuros e presentes também do reino de Deus aqui na terra, médicos, professores, marceneiros, construtores, jardineiros, não sei quem você é. Faça o que fizer, faça como um missionário, indo ou não para além-mar. Meu convite é que você faça da Bíblia a base da sua vida e que você entregue a sua vida e seja um missionário com Jesus para que os povos conheçam que Ele é Rei e em breve voltará. Você gostaria de ter isso como alvo da sua vida? Curve a sua fronte agora. Vamos orar. Oração. Pai bondoso, entregamos mais uma vez o nosso coração ao Senhor. Vamos fazer isso muitas vezes aqui. Entregamos a nossa vontade, Pai. Nós queremos que a nossa vontade seja a Tua vontade. E queremos que a Tua palavra possa ser a luz para o nosso caminho. Nós acreditamos na Tua palavra. A Bíblia não contém a Tua palavra, ela é a Tua palavra. E vai nos guiar, assim como tem guiado tantas pessoas no passado e no presente. Fará isso no futuro e fará por nós. Ajuda, Senhor, para que cada um possa encontrar o seu lugar dentro do Teu reino. E ser um missionário, uma missionária, baseando sua vida na verdade, na Tua palavra. Que ela nos dê coragem para darmos os passos seguintes. Em nome de Jesus, amém.